E aí, pessoal, que beleza, hein? Mais uma vez, uma oportunidade da gente poder trazer conhecimento, da gente poder bater um papo. Hoje nós vamos falar sobre dicas sobre as três linhas de defesa, dificuldade, como fazer, como não fazer. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, Luciana Bassi. Mas eu vou fazer uma apresentação básica dela aqui, porque a gente faz um due diligence. Quem já está acostumado com o canal sabe que a gente faz um due diligence da pessoa, para saber quem é. Então, vamos lá. Bom, sólida experiência em temas de gestão de risco, segurança da informação, compliance, controle interno, auditoria interna, gerenciamento de projetos, melhoria de processos, governança corporativa, né? Os últimos anos, atuação em posições de liderança, 26 anos em grandes empresas de consultoria de negócio, como Price, Ernst Young, BDO Directa. Vocês estão percebendo por que eu convidei, né? O canal é de governança e riscos de compliance, tem que chamar quem é da área, porque senão não vai funcionar. Ela já trabalhou em setores como agronegócio, bens de consumo, cimento, cosméticos, energia, farmacêutico, infraestrutura, mercado financeiro, mineração, metais, papel, celulose, seguro, siderurgia, telecomunicação, tecnologia. Acho que só falta tratamento de OVNI, que é a única coisa que eu não vi aqui no currículo dela, porque o resto está tudo aqui, né? 12 anos na Comissão de Gerenciamento de Risco do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sendo 2 dos últimos anos como coordenadora, do qual eu faço parte, tenho a honra de fazer parte dessa comissão. Já participou em diversas publicações, entre elas guias de gestão de risco e publicação sobre gestão de riscos cibernéticos. Tem atuação na NEFAC como diretora de governança, participação no programa de mentoria de conselho de administração para mulheres, iniciativa do Women Corporate Directors. Nossa, estou melhorando meu inglês, mais um tempo vou ficar bom nisso, em parceria com o IBGC. Tem especialização em compliance, finanças, contabilidade, controladoria, pós em administração de empresas e graduação em análise de sistemas de processamento de dados. Só isso só, tá? Ela quase não fez nada. Aqui, fui lá buscar o LinkedIn, né? Da Luciana Bassi, ou Bassi, acredito que seja Bassi, tomara que não esteja pronunciando errado, né? Para quem quiser se conectar a ela, fiquem à vontade. Aí eu fui lá buscar lá na NEFAC, né? Nova diretora executiva da NEFAC, né? Luciana Bassi Costa, é especialista em governança corporativa há anos, né? E aqui tem uma matéria falando justamente sobre compliance, essas coisas. Eu não sei o que é, vou perguntar para ela aqui depois o que é isso, que eu também não faço muita ideia. E aí eu fui lá no IBGC, que tem um blog, para quem não conhece, né? Tem um blog do IBGC, e ela escreveu um artigo das boas práticas de proteção de dados pessoais e o pratique ou explique, né? E interessante isso, que a gente começa a ler um pouco, entender como implementar e praticar e explicar, porque as pessoas, às vezes, só escrevem regras, não permite que as pessoas pratiquem e também não explicam o porquê. Então, a gente também é muito importante essa questão. Isso foi algumas coisas, eu poderia buscar mais artigos dela, tem mais coisas, lá no blog do BGC tem, aqui estão nossas redes sociais, mas vamos lá, o que interessa, né? Que o que interessa aqui é a convidada. Então, Lu, muito obrigado por aceitar o convite, né? É um prazer demais poder estar com você. A gente está todo mês já em reuniões, agora tudo online no IBGC, né? Pós-pandemia. Lu, se apresenta para o povo, fala de onde você vem, o que você come. Então, brincadeira, foi só para aproveitar você. Bom dia, professor. Muito obrigada por essa oportunidade. Você sabe que a gente está discutindo esse tema o tempo todo, de 3 linhas, é um tema bastante desafiador. Eu sou uma profissional da área de governança, risco compliance, você já apresentou, adoro esse tema, acredito muito em governança. Eu acho que a gente, como profissional da área, nós temos muito para contribuir com a sociedade, tenho muitas ideias, às vezes à noite, quase sonhando, pensando o que pode ser feito para melhorar em termos de governança, 3 linhas, e acho que esse nosso bate-papo vai ser muito legal, porque eu tenho muitas ideias bacanas em relação à melhoria da implementação de 3 linhas. Vamos lá? Vamos que vamos. Já estamos aqui para isso, né? São depois, dizem que
a nossa hora custa bastante, eu estou com medo de você me cobrar adicional se passar do tempo que nós chamamos aqui. Lu, né, a intimidade é uma porcaria, né? Antigamente fica tranquila, tá tudo certo. De Lu já está aqui nesse processo. Nós nos falamos toda semana, né? Sim. Você sabe que papo. Foi uma grata surpresa para mim, né, quando eu recebi o convite há 2 anos atrás para participar da comissão, que eu já havia me inscrito na comissão do IBGC, e a coisa não tinha acontecido, aí deram vaga, né, porque é muito concorrido, né? Sim. A comissão é concorrida. Quando eu recebi o convite, eu lembro disso como se fosse ontem, eu fiquei muito honrado, eu lembro que na primeira reunião, eu estava sentadinho, quietinho lá, aí você me viu, tal, cumprimentou, eu quietinho, tudo. Aí no meio da reunião você fala assim, o que você acha? Eu falei, não acho nada, eu estou mapeando o processo aqui, eu vou ficar quieto. A comissão já tem há muito tempo, você chega do nada para falar, e eu lembro que... Aí você, não, mas eu quero ouvir a sua opinião. Aí eu dei a opinião, aí teve uma polêmica lá no processo, aí eu falei assim, a minha esposa falou assim, e aí, como é que foi? Eu falei assim, eu para variar falei e causei confusão, né? Não, mas a sua participação é muito importante. Quando eu vi seu nome lá na lista, eu falei, gente, ele tem que entrar, ele está em todas, ele é um mestre nesses temas e tudo que você faz pela sociedade, você tinha que estar lá. Muito bom. Eu fiquei muito feliz e hoje a gente tem uma sinergia muito boa com todo mundo, né? Porque aí o pessoal percebeu que dá para fazer. Eu até entendo, né? Quem está mais tempo, mas isso é muito bom. É bom demais, porque eu adoro essas coisas assim. Eu gosto que quando tem desafio. Se não tem desafio, minha vida fica sem graça, né? E aí, para falar em desafio, que eu dei toda essa volta toda para a gente falar justamente as 3 linhas do IA, né? Porque a gente tinha aquele modelo antigo, né? E agora veio com um novo modelo. Acho que eu até vou aproveitar aqui e colocar um slide aqui, até para poder... Não, antes de colocar o slide, o que você achou, assim, o que você vê como desafio principal na questão das 3 linhas agora que veio com esse modelo? Bom, vamos lá. O primeiro modelo ele é de 2013 e a gente sabe, nós sabemos, conhecemos os desafios das empresas em relação já àquele modelo. Então, na minha visão, poucas são as empresas que efetivamente estão operando essas 3 linhas de uma maneira integrada, de uma maneira padronizada. Depois a gente vai voltar. Agora, com relação a esse modelo, ele é um modelo mais enxuto, ele dá uma grande ênfase na importância da independência da auditoria, ele empodera mais ainda a auditoria, que já é uma área empoderada dentro das empresas em geral. Se tem uma área que todo mundo conhece, é a auditoria, né? Ele também demonstra, eles fizeram questão de demonstrar nessa versão que a 3 linhas pode ser aplicada em qualquer porte de empresa, por isso que eles colocaram no primeiro bloco o corpo administrativo, então eu não necessariamente preciso ser uma empresa aberta que tem conselho, mas eu posso aplicar as 3 linhas. Só que eu acho o seguinte, o desafio que tinha em 2013, ele, mesmo com essa versão, eles são muitos. E aí eu acho que daqui a pouco a gente pode começar a falar sobre esses desafios. O que você acha? Não, eu acho que é essencial, até porque eu tenho visto, e as pessoas... Nós já até gravamos coisa aqui no canal, o Antônio Edson também já participou, falando sobre isso também, né? Na nossa próxima reunião a gente vai falar também. Você até imagina, eu tenho certeza absoluta, né? E aí é interessante isso, porque a gente, quando fala sobre... quando eles falam sobre corpo diretivo, né? Que eles já aí colocaram essa questão... Até me questionar, e o conselho de administração? Desculpa. Se você tem conselho, ele é o órgão máximo. Se você não tem, é a diretoria. Desculpa. Mas a minha empresa não tem diretoria. Eu falei assim, o que ela tem? Ela tem o dono. Eu falei assim, tá, mas o dono é diretor, né? Ele é sócio-diretor, ou era sócio-presidente. Ele é um diretor. Vocês podem, às vezes, não ter um nome. Tá. E aí as pessoas falam assim, não, mas isso vai dispersar demais. Eu falei, desculpa. Não. Se vai dispersar porque você não está sabendo abordar, né?
a importância disso, né? Então, dentro dessa questão, Lu, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos do fim para o começo, falar sobre auditoria, essa questão da auditoria, porque você também já foi auditora, né? Uhum, já fiz vários trabalhos. Deus te abençoe e a mim não desampare, né? Essa é uma piada antiga, mas só os terroristas têm simpatizantes, os auditores não, né? Mas eu espero que com esse modelo as pessoas entendam que a gente está lá para ajudar, porque nós somos a última linha de proteção do negócio. Que eu estou tirando a palavra defesa, por causa que o IA tirou, eu estou chamando de proteção. A gente ainda costuma falar defesa, né? Acaba saindo natural, né? Tanto tempo nisso. Então, assim, olhando a auditoria, né? Como que ela pode auxiliar um comitê de auditoria, um conselho de administração, ou até a própria diretoria da empresa, olhando ela no geral? Então, a função da auditoria, né, é atestar a eficácia e eficiência dos controles, né, para dar uma segurança para a administração, que os processos funcionam. Esse paper, ele dá um outro tom também para a auditoria, no sentido de que a auditoria também possa agregar valor ao negócio, e não ser exatamente somente aquela função de atestar controles, né? E é um ponto importante, porque é uma nova visão de atuação da auditoria, né? Mais do que executar um plano de trabalho anual que ateste a eficiência e eficácia dos controles, o teste, o desenho, a auditoria está bem próxima do negócio, no sentido de atuar realmente nas estratégias, né? Então, em lançamento de produto, em estratégias que geram receita para a companhia ou reduzem custos, né? E a gente sabe, a auditoria das linhas, né? Ela é a linha mais divulgada, que realmente as áreas de negócio não têm muita dúvida. Só que quando a gente fala de segunda linha, a gente pode afirmar que em muitas empresas existe uma falta de entendimento, né, de o que faz uma área de risco, o que faz uma área de fraude, uma área de compliance, mas é a área de controles internos, mas é a área de segurança, mas tem continuidade. E eu tenho que fazer tudo isso o tempo inteiro. Então, assim, com relação à auditoria, ninguém tem tanta dúvida, todo mundo sabe, em tese, né, o que a auditoria está fazendo dentro da sua área. Mas eu queria também tocar um pouco no tema, Marcos. Pode ficar à vontade. A gente tem lido muito sobre esse 3 linhas, existem algumas publicações que já saíram muito boas, né? Eu tenho acompanhado essas publicações, e eu tentei fazer um raciocínio de falar um pouco da estratégia na companhia em relação às 3 linhas, do plano tático na companhia em relação às 3 linhas, e no plano operacional. Fazendo uma analogia para esses 3 níveis, né, eu diria assim, o plano estratégico seria desenhar como implementar as três linhas. O plano tático seria construir a implementação. E o plano operacional seria implantar as 3 linhas. Sim. E aí eu tenho algumas ideias para discorrer sobre isso, mas vamos dar continuidade na tua questão. Você que manda aqui. Você é a principal. Você é a principal do processo aqui. Aqui eu estou só na mediação. Meu negócio aqui é só criar provocações. E você que pode ficar à vontade. Você sabe fazer isso, né? Ah, não, isso eu estou bem. Não, o que eu tenho pensado vamos pensar numa empresa que quer implantar 3 linhas ou até amadurecer o seu programa. Então, quais são os passos que ela deveria tomar, né? Em nível estratégico, onde a gente está lá no C-Level, a primeira coisa é essa alta administração entender sobre a importância de conciliar essas linhas de defesa, de transformar em valor todos esses trabalhos que essas áreas fazem, tanto a segunda linha quanto a terceira linha. Um outro ponto importante que poucas empresas que eu conheço têm. Quando a gente pensa num perfil de risco de uma companhia, nós vamos ter riscos estratégicos, financeiros, operacionais e de compliance.
Ok. Poucas são as empresas que conseguiram desenvolver uma matriz de responsabilização pela monitoramento e supervisão das diferentes categorias de riscos. Por exemplo, se a gente está falando de um risco operacional de segurança da informação, é a segunda linha de defesa, chamada segurança da informação, que tem que implementar as políticas, que tem que monitorar, que tem que supervisionar, que tem que trabalhar em conjunto com a primeira linha para que esses riscos sejam gerenciados. Se eu estou falando, por exemplo, de um risco de corrupção, o time de compliance tem dentro do seu programa o Compliance Risk Assessment. Então, essa natureza de risco terá como área que vai fazer a supervisão e monitoramento a área de compliance. Então, a primeira coisa é entender quem da segunda linha vai ajudar a primeira linha, depender da categoria de risco. Por exemplo, e existem riscos que são enterprise, que são em toda a empresa. Por exemplo, se eu pensar num risco de privacidade, qual é a linha da segunda linha que vai ajudar a primeira linha na identificação, avaliação desses riscos? Então, assim, a primeira coisa é uma matriz RACI, aquela matriz de responsabilidade, accountable, né? Quem dentro da companhia cuida de qual tipo de risco? Sim. Segundo ponto, papéis e responsabilidades da área de risco, da área de controles internos, da área de compliance. Isso eu ainda estou falando no sentido de colocar no papel. Não estou falando do plano tático. Sim. Uma outra coisa importantíssima que todo mundo tem que entender, e poucas são as empresas que colocaram no papel. Quais são os programas que o time de segurança roda? E o que eles geram? Ele tem o gestão de acesso. O programa de gestão de acesso vai, após ser aplicado nas áreas, ele vai gerar falhas de controles, ele vai gerar riscos. O time de segurança roda um programa de vulnerabilidade. Quais são os outputs? Aí eu vou para um time de compliance. Quais são os programas de um time de compliance? Quais são os programas de um time de continuidade de negócio? E aí, quais são os programas de risco? Então, nesse plano estratégico, a empresa precisa entender quais são os programas de cada linha e como eles se integram. Qual é o arcabouço onde tudo vai combinar? Esse é um outro ponto. Um outro ponto importante é a questão de cultura. Nós estamos no plano estratégico ainda, lembra? Eu quero implantar 3 linhas, eu quero implantar gestão de riscos. E como é a cultura? De todos os níveis da organização. Você vai ter a liderança que conhece um pouco, pode conhecer muito. Sim. E o pessoal da fábrica já ouviu falar em riscos, em controles internos? Não. Então, assim, quando a gente está falando de 3 linhas, existe uma série de avaliações no plano estratégico que precisam ser consideradas antes de colocar uma meta que vai implantar 3 linhas. Então, isso são atividades que eu nomearia em termos de plano estratégico. Isso porque eu não falei ainda da metodologia. Sim. Né? Como é que fica a gente mostrar um dashboard para a liderança e cada linha, inclusive a auditoria, usando um rating de risco diferente? Sabe aquelas bolinhas? Verde, amarelo, verde, aí a outra área... Parece que a empresa está com sarampo. Parece que a empresa está com sarampo, sabe? Porque tanta bolinha no gráfico. E assim, outro dia eu falei isso, assim, para que isso? Porque você está demonstrando uma coisa para a pessoa que ela vai olhar para aquilo e falar assim, onde estão os problemas? Porque, na realidade, eu acho legal fazer uma apresentação, só que você tem que explicar o porquê daquelas bolinhas onde elas estão, né? Por que elas estão situadas ali? Por que uma bolinha está amarela? Por que a outra está vermelha? Por que a outra está verde? Né? Porque é isso que você está falando, assim, entender melhor o negócio, né? Ter o negócio na mão, porque se você tem a estratégia bem estabelecida, né? A sua gestão de risco operacional, ela vai ter como um espelho. E o que eu tenho visto? Desculpa. O que eu tenho visto muito?
O risco operacional não está batendo com o risco estratégico. Porque as pessoas que estão estabelecendo um não são as mesmas que estão participando do outro. E aí quer que a auditoria depois dê solução, que o compliance funcione, que o controle interno funcione, só que está tudo descasado, Lu. Tudo descasado. É essencial do estratégico saber do operacional, não é só querendo uma ideia e como implementar isso. Não é essa mais ou menos a ideia que você está dizendo aqui? Eu estou dizendo a importância de alinhar a metodologia, por exemplo, a gente não pode ter um programa de due diligence de fornecedor, dando um rating de risco de um fornecedor que seja diferente do rating de risco que o time de risco usa para avaliar risco. Aí você tem o time de controle internos fazendo uma matriz, usando um rating de risco totalmente diferente. Aí você tem a auditoria, colocando nos relatórios dela um rating de risco totalmente diferente. Ou seja, as coisas não se conectam, existe um grande retrabalho, porque não estão nas mesmas bases, né? E a experiência que eu tenho é assim, nós como linhas de defesa, segunda linhas de defesa, temos que disponibilizar para a auditoria todos os trabalhos que a gente fez em determinadas áreas com a mesma linguagem, né? Sim. Eu já vi, por exemplo, que a matriz de risco que a auditoria estava usando não era a mesma matriz de risco do negócio. Eu falei assim, gente, peraí. Aí então vamos conversar, só que não se conversam. Sabe por quê? Porque eu tenho um negócio aqui, eu vou até escrever aqui embaixo, porque que às vezes não funciona. É um tal de ecossistema. Já ouviu falar de ecossistema? Ecossistema. Não, ego. Ecossistema. Ecossistema, porque as pessoas acham que são mais importantes que as outras. Ó, ecossistema. Problema de ego, né? Mas aí que tá, Marcos. Professor, o que eu acho? Pode trocar, tranquilo, pode trocar o barco. O pessoal que está na linha estratégica, o CILE, eles têm que começar a entender a importância de haver essas sinergias para que as funções de segunda linha possam operacionalizar. Né? Uma outra coisa muito importante que poucas empresas têm, a gente precisa de um plano de trabalho integrado da segunda linha e da terceira linha em cada unidade. Sim. A área de TI, ela tem que saber, por exemplo, que em março vem auditoria, em junho vem compliance, em não sei quem vem risco, mas ela tem que saber. Um outro ponto que eu acho importante quando as outras áreas de segunda linha acessam a primeira linha, elas têm que considerar o trabalho conjunto com o time de risco, né? Então, assim, eu vou fazer um Fraud Risk Assessment. O time de risco consegue ajudar essa área de fraude, por exemplo, a fazer um deep dive de quais são os processos suscetíveis à fraude. Então, precisa de um trabalho integrado, o time de risco tem que ser protagonista, na minha visão, porque o time de risco, ele é o guarda-chuva de todas as categorias de risco, né? Então, isso nós estamos no estratégico, né? Então, sim, a gente não saiu do papel ainda, isso é um pessoal sentado pensando, né? Quantos de nós já não ouviu dos colegas de áreas de negócio falarem, mas por que eu tenho que fazer isso? O que significa isso? E a importância de explicar o que está acontecendo, né? Sim, porque às vezes se a linha de frente que eu falo, se ele não entende a importância do controle interno, a importância de estar em conformidade, os riscos inerentes à atividade dele, não vai ter jeito de você fazer isso na empresa, porque assim, quem está no dia a dia não está na mesma vibe da gente que está na segunda linha, que se especializou. Eu tenho falado muito isso para aluno, para cliente, assim, gente, beleza, eu tenho uma área especializada, só que eu tenho que descer e trazer a pessoa junto comigo. Agora, você vem e ela fica lá no térreo esperando saber o que vai ter que fazer, porque ela não sabe, e esse é o grande problema. Porque, assim, eu tenho falado para as pessoas, assim, a primeira coisa que tem que ter na sua política de compliance, política de risco, política de controle interno, assim, é de responsabilidade de todos na organização. A área em si é para suporte, né, para dar apoio, só que não é para ficar dando pancada, batendo o tempo todo. A gente tem que entender que eu preciso orientar as pessoas na linha de frente para que eles entendam o grau de importância. Quanto melhor isso for, o seu estratégico vai ser atendido, o seu tático
vai vai estar próximo, e o operacional não vai ser tão afetado. Porque uma coisa é a estratégia do negócio, e depois como colocar isso em prática. Tá? Porque você falou sobre isso, e aí é uma questão primordial para as pessoas entenderem, que é o trabalho integrado para o negócio. Isso é uma coisa que esse paper do IA trouxe e enfatiza. Ele não entra no detalhe do como, mas ele fala da importância do trabalho integrado dessas linhas. Ele dá um tom que precisa muito, mas ele não entra no detalhe que a gente está falando aqui um pouco do que seria um plano estratégico de 3 linhas, mas ele dá um tom muito importante e não tem como. Eu acho que enquanto essa integração não acontecer, todas as áreas de segunda vão continuar trabalhando, mas ainda não vão ter o sucesso por não estarem trabalhando integrado e coordenado, né? Sim, e falta muito isso, sim. Eu tenho algumas vivências aí que, às vezes, o risco estratégico ele está totalmente fora do risco operacional, né? E aí aí você pergunta para a pessoa, de onde você tirou isso? Da nossa metodologia. Eu falei assim, amigo, deixa eu te explicar. Não é nossa metodologia, é a metodologia da empresa. Não é a sua consultor que tem que trazer aqui. Você tem que trazer o seu know-how, entender como a empresa funciona e criar um modelo dela. Porque às vezes também tem muita gente trazendo o modelo pronto e quer que a empresa siga uma coisa que ela não tem condição. E isso é uma coisa importante. A questão do dicionário de riscos, que é o perfil de risco, é um tema que eu gosto muito e que ele é o ponto de partida para você ter uma visão geral, né, do perfil de risco. Então, dependendo da natureza da empresa, a gente tem que fazer um estudo muito aprofundado para saber se a gente precisa subdividir riscos de meio ambiente, ou se é uma empresa de tecnologia muito pesada, se eu preciso subdividir todos os riscos de TI, os riscos de segurança, fazer o deep dive nesses riscos de segurança. Se eu estiver falando de uma empresa uma empresa de varejo, ela é muito forte, toda a questão de ESG, que agora virou né, o tema da questão, e ela é o ponto de partida para você entregar a responsabilização para as segundas linhas sobre a supervisão e monitoramento da natureza de riscos, né? E nem todo mundo tem essa percepção. E é interessante, porque às vezes, o que eu faço muito, né? É assim, me diga o seu problema, para entender como que eu posso ajudar no seu planejamento, até para você ter uma ideia, e depois nós vamos ter que executar isso e melhorar, porque uma coisa é a ideia, outra coisa é a prática e outra coisa é a execução, né? O resultado daquilo. Exatamente, né? Isso que a gente está falando, né? Porque as pessoas às vezes têm uma ideia, mas como que eu coloco isso e depois como que eu vou revisar a questão? Então, só para você ter um exemplo, um cliente meu estava comentando comigo do risco de antecipação de recebíveis, tá? Aí eu cheguei para ele e falei assim, tá, você tem feito a revisão do sacado? Como assim? Para ver se o sacado e o cedente não são os mesmos ou são empresas do mesmo grupo. Aí ele assim, se às vezes tem cara que emite boleto de empresas do grupo dele e fala assim, não, isso é só uma ideia minha, eu que sou psicopata do risco. Lógico que tem. Quando o cara quer cometer fraude, ele faz. Aí eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer uma métrica. Vamos ter uma ideia de valores. Acima de qual valor é risco para você? Aí a gente vai colocar, acima de 5 mil, beleza, então tudo que for acima de 5 mil tem que ver 100%. O que for entre 5 mil e 3 mil, eu vou criar um método de abordagem. Qual que é o percentual? Aí ele falou assim, 10% tá bom? Eu falei, não sei, eu quero que você me dê a relação dos seus clientes para saber qual que é o volume de operação que tem, porque você pode ter um cliente que seja 90% da sua carteira. Então, 10% para ele é uma coisa, para o outro 10% não é nada. Então, precisa analisar. Então, a gente começa a entrar no entendimento do negócio para criar um processo tático para depois tratar o operacional. E agora
querendo explicar isso para eles, agora todo mundo entendeu a importância disso, porque até então ele não sabia dessa importância. Então, isso que você está falando vem de encontro, assim, juntar a área de controle, juntar a área de risco, juntar a área de negócio, juntar a área de TI, porque, peraí, como que eu vou fazer essa checagem na mão? Não, eu preciso ter sistema, né? E como que funciona essa base? Então, é isso que você está falando aqui para mim, e eu fico aqui só, vou borbulhando, né? Porque você está falando aquilo, os exemplos vêm saindo, e aí, isso é uma questão essencial, né? E você estava falando justamente a questão do estratégico, né? E aí no tático? Bom, no tático, a gente pensou no estratégico como desenho, o tático é construir. Então, construir, por exemplo, o plano de comunicação e treinamento em nível corporativo sobre papéis e responsabilidades das 3 linhas. Por que não? Com exemplos práticos. Então, por que não implementar um e-learning mostrando dentro da operação da companhia, na criação de um novo produto, como que cada linha pode contribuir? Como que segurança pode contribuir, como que risco, como que compliance pode contribuir, como que continuidade pode contribuir, como que controles internos pode contribuir. Então, pensar, eu vou construir com exemplos práticos para demonstrar para toda a população o papel e a responsabilidade de cada linha de defesa. Então, aqui, eu estou construindo, eu ainda não implantei. Sim. A metodologia, como é que eu faço? Eu tenho uma plataforma única, que é o nosso arcabouço, que cai tudo lá dentro, todos os resultados dos programas de cada linha, todas essas linhas de linha, não pode falar defesa, linhas. Elas têm o mesmo conceito sobre risco, sobre falha de controle ou até sobre perda. É muito importante. Então, se eu tenho uma ferramenta única onde eu consigo colocar todas as informações, resultados dos trabalhos de todas as linhas de defesa. Por exemplo, a auditoria consegue tirar nessa plataforma, nesse banco de dados, um mapa de riscos, do perfil de riscos, para ela aperfeiçoar o plano de auditoria dela. Então, aqui eu estou no construir, porque se nós estamos falando de cada linha, trabalhando com o programa, esses dados estão apartados e você não consegue ter uma visão, todos os riscos e falhas de controles da área de tecnologia. Então, assim, não dá para integrar. Tem que ser integrado. Então, o construir é tudo aquilo que nós desenhamos lá no plano estratégico, né? Sim. E o programa de trabalho? Cadê os programas de trabalho anuais? Cada uma dessas áreas, elas têm objetivos anuais. Eu preciso passar, eu como riscos, preciso fazer um trabalho de avaliação de risco de todas as áreas, fraude tem que fazer, BCP tem que revisar programa, controles internos tem que testar controle de várias áreas. E a construção desse plano integrado, né? Sim. Então, e a política? Como é que faz? Cadê a política de... Você sabe o que eu tenho pensado? Eu acho que daria, assim, para a gente pensar em ter uma política de 3 linhas, porque sim. A gente está falando muito da política de riscos que a gente está estudando, mas sim, por que não uma política de 3 linhas que fizesse referência aos programas de cada linha de defesa, né? E a integração com a auditoria? Tem que ter um trabalho integrado com a auditoria. A auditoria não pode testar um controle que o time de segurança acabou de testar. Né? Então, eu estou aqui no tático, no criar. Sim. Né? No criar tudo isso. E outra coisa importante que eu acho, dentro das áreas de negócio, a gente tem que ter pessoas chaves para interagir com essas linhas. Sim. Pessoas que vão ser treinadas nos programas em mais detalhe, que vão ser os pontos focais para a gente fazer os agendamentos das reuniões. Outra coisa que eu penso que tem que acontecer no construir, Marcos, é um plano de reuniões anual. Nós não temos agenda temática do conselho. Essas linhas, elas têm que ter um plano anual de encontro entre todo mundo. Temos que botar junto
essas linhas junto com as áreas de negócio para falar, olha, nós estamos aqui, nós estamos indo para esse caminho, o que a gente vai fazer daqui para frente no próximo trimestre, os resultados foram esses, a gente agora precisa aprofundar nesse programa. Isso tudo ainda estou no construir. Sim, eu sei. Nós estamos só no desenho ainda do negócio, porque assim, e é interessante isso que você está falando, até porque eu vou usar um exemplo que está bem atual. Em janeiro desse ano, o Banco Central publicou uma circular sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Houve uma mudança absurda. E aí, por questão da pandemia, já era para ter entrado em vigor, mas deixou para 1º de outubro, tá? Uhum. Interessante assim, ele está falando sobre gestão de riscos na política, na circular. E eu vou contar aqui até um caso real, tá? Num dos meus clientes, a funcionária estava lendo a Basileia. Eu falei assim, por que você está lendo a Basileia? Nossa. Não, porque a política falou sobre gestão de risco. Eu falei, não, para. A gestão de risco que ele está falando é risco de atividade do seu cliente, não está na Basileia. Você vai ter que saber se o cara trabalha com agronegócio, se ele trabalha com posto de gasolina, se ele trabalha... Atividades suscetíveis a crimes financeiros. Organizações não gananciosas, que eu brinco, são as ONGs, né, não governamentais. Tem que saber o risco disso e colocar aqui dentro se o risco é alto, médio ou baixo para você. Aí lá, se você está de brincadeira. Eu falei, não, quem começou a brincadeira foi você, olhando a coisa errada, porque às vezes falta um direcionamento. Então, o que nós estamos fazendo agora lá? O estratégico já existe, porque o Banco Central já determinou a estratégia que tem que ser feita. Nós estamos no tático, estou desenhando. O que eu fiz? Peguei a política de PLD, aí ela fala sobre cadastro, estou pegando a política de cadastro. Ela fala sobre conheça seu cliente, estou pegando a política. Ela fala sobre conheça seu funcionário, estou pegando a política. Ela fala sobre conheça seu fornecedor, estou pegando a política de gestão de terceiros. E estou revisando tudo para que o operacional, quando começar, esteja todo ele estruturado e mais. Vai ter um treinamento para o pessoal em setembro, dizendo, a partir do dia 1º vai ser assim. Então, tudo integrado, né? Tudo integrado. Vou ter o RH junto, o jurídico está junto. Coloquei todo mundo envolvido. Coloquei a TI, porque agora você vai ter que ter sistema para me mostrar. Então, coloquei todo mundo junto e determinamos um prazo para tudo. A TI já falou assim, eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Escalona o que é mais prioritário. E depois você vai fazer. Você está na construção, né? Com a TI você vai para a construção. Porque você não tem como monitorar zilhões de conta na mão, olhando. Esquece. Tá transações suspeitas. Exatamente. Então, essa primordial que eu falo, isso que você está falando agora, entre a pessoa entender a estratégia que o negócio precisa, como fazer o tático, e depois botar o operacional para rodar, e mesmo assim, com sujeito a erros, que a gente vai ter que ajudar. Né? Porque se toda vez que você implementou alguma coisa, desse tudo certo depois do desenho, hein, Lu? A gente ia para a NASA, né? Para trabalhar com isso, né? Não, e tem uma coisa importante que talvez eu não tenha lembrado de falar, que tem que nascer lá no estratégico, né, Marcos? É o modelo de informação gerencial, né? Tem que nascer lá no estratégico. De alguma maneira... Os indicadores, né? Chama indicadores, né? Indicadores de dashboard. Por quê? Porque a diretoria, o conselho, eles não querem saber o que cada área cada linha fez, eles querem saber qual foi o resultado e que decisão que eu tenho que tomar. Então, lá no desenho do estratégico, tem que ter também a questão da informação gerencial. E lá no construir, como é que a gente vai gerar isso? Eu tive uma oportunidade, eu fazia o dashboard, mas era na mão, assim, era totalmente na mão, era uma coisa, assim, absurda, que você precisa de uma semana para apurar os resultados dos trabalhos de cada linha e conseguir construir um dashboard. Então, essa parte é muito importante, porque no final do dia, é o resultado que a gente vai levar para a administração tomar a decisão, né? Sim, exatamente, mas é isso mesmo, e as pessoas não entendem, né? Eu até brinquei outro dia que eu usei muito Mises, eu vou até escrever aqui Mises, para que depois as pessoas lembram disso, né? Não sei se você conhece Mises. Deve ser alguma criação sua, né?
Sim, é o Microsoft. Eu vou até anotar. Misses, é o Microsoft Internal Control Excel System, tá? Oh, my God. Ok? Porque assim, não tem sistema, alguém cria um dashboard no Excel. Já vi coisas maravilhosas, que tem gente que é muito bom. Sim. Por quê? Eu não tenho, às vezes, verba para criar um processo de monitoramento. Então, eu crio planilhas, né? Sim. Então, em todo lugar que eu chego, eu pergunto assim, qual que é o seu sistema de controle? Né? É sistema ou Excel? Ah, eu tenho uma planilha Excel que manda até e-mail. O cara manda até e-mail com aquela planilha. Então, é o tal do Misses, que eu brinco muito com os alunos, assim, ó, se a Microsoft soubesse que a gente usa Excel para fazer controle interno, ela ia vender só o Excel e vai dar os outros tudo de graça. Não tem. Quantos de nós não fizemos nossos trabalhos com planilha a vida inteira? Sim, mas as empresas que estão mais evoluídas, elas sabem da necessidade de uma aplicação mais robusta, né? Sim. Inclusive para que as áreas, a primeira linha, possa supervisionar, atualizar e compartilhar, né? Uma outra coisa importante que eu lembrei ainda no estratégico, sabe, Marcos, professor? A importância dessas áreas, linhas, segundas linhas, trabalhar em conjunto com as unidades, então, e também fazerem reuniões periódicas de acompanhamento dos trabalhos, né? Então, eu pego uma área, eu pego risco, segurança, compliance, fraude, BCP, e tenho reuniões periódicas com cada BU, cada unidade de negócio, para a gente atualizar esses mapas, para discutir com os VPs, com os diretores. Então, isso tem que estar naquele plano tático de uma agenda anual, sim. Uma agenda anual que tem que acontecer. E você sabe que a nova política de PLD, estou falando muito nela, porque ela vai impactar bastante coisa, ela está dizendo o seguinte, que você tem que ter um relatório anual, ok? Com base em 31 de dezembro, e tem que ser apresentado até 31 de março do exercício seguinte, ou para o comitê de auditoria, tá? Ou para o conselho de administração ou para a diretoria, dependendo de como a empresa tenha. Se ela tiver o comitê, direto para o comitê, se não para o conselho ou diretoria. Então, ela já está demonstrando isso que você está falando agora, sobre a necessidade de ter uma apresentação, pelo menos periódica, anual, pelo menos para isso. Sim. Né? E ficou muito mais claro até por isso que o comitê de PLD, que é um órgão assessor do conselho de administração ou da diretoria, ele tem que ser mais efetivo, porque ele vai ter esse controle mensal para poder fazer o anual. Uhum. Não dá para esperar um ano para consolidar, tem que ter isso mensalmente, para que você tenha todas as suas indicações, todos os seus processos, para isso funcionar. Então, eu estou usando esse modelo, até para que as pessoas entendam que isso é aplicável para compliance, para controles internos, né? Porque o Banco Central mesmo, como eles mesmos disseram, que eles criaram as resoluções 45, né? Os DOC 45. O que é o DOC 45? Que já tinha a 2554, que falava sobre controle interno. Aí ele veio com a 4595, que é falar sobre compliance. A 4557, gestão integrada de risco. E a resolução 4588, para falar sobre auditoria. Então, ele fechou os ciclos das 3 linhas, né? Com essas resoluções. Com as resoluções, entendeu? E quando a gente vai para a indústria, cabe às empresas definirem esses mecanismos, né, de integração, porque não existe um guia de referência, né, de como integrar. Acho até que é uma oportunidade boa para a gente escrever um documento sobre essa integração, né? Sim, até porque eu falo muito sobre gestão integrada de riscos, eu coloco o compliance, os controles internos e a gestão de risco para agregar valor. Só que se você não tem isso definido no negócio, desculpa, você não tem como fazer a gestão integrada. Então, você toma decisões por sorte, vamos dizer assim, né? Ou por alguém que é muito
expert, né? Que eu falo do tal do BI, né? Que o pessoal fala muito sobre BI, né? Você inventou uma sigla, Isso, o baita ignorante, o baita ignorante, né? Porque não é só o business inteligência, o cara também tem que ser inteligente para fazer o processo. Então eu falo sobre o BI para meus alunos. O que é BI? Eu falei, baita ignorante, né? E ele falou assim, não é business inteligência? Assim, desde que você usa para a inteligência do negócio. Se você cria, tem um monte de informação e não gera informação com isso, não trabalha informação, né? Não adianta nada, é que a gente está justamente agora trabalhando em cima dos indicadores, né? Dos indicadores de performance, né? Lá no IBGC, para trazer essa consciência das pessoas da importância que isso é para o teu negócio, para gerir o negócio. Você não faz gestão de risco sem indicadores de performance. Perfeitamente. Eu estou estudando bastante a questão de indicador de performance de cultura, né? Sim. Como é que eu meço a cultura de uma companhia? Bom, eu preciso começar com uma pesquisa quali. Sim. Mas, assim, um indicador que eu acho importante é o nível de escalonamento. Quanto que as áreas de negócio prontamente escalam riscos, falhas de controles, com o suporte dessas linhas, né? Não, ninguém fala nada. Então, gente, não posso falar que tem maturidade não tem cultura, ninguém fala nada, né? E é um ponto importante que tem que ser considerado nesse plano de 3 linhas, né? Então, para mim, existiria um grande plano de 3 linhas, com essas definições estratégicas de tudo que você lembrar, porque cada hora a gente lembra uma coisa, né? A gente está falando de cultura, a gente está falando de sistema, a gente está falando de integração de metodologia, a gente está falando de processo. Puxa vida, o processo de avaliação de um Compliance Risk Assessment, ele tem que estar integrado no processo de gestão de riscos, né? E todos são componentes que tem que estar nesse grande plano de 3 linhas. E eu posso dizer que, assim, a minha percepção, eu acho que poucas empresas têm essa visão e conseguem executar essa integração. Não sei o que se pensa também. Eu acho que, na minha percepção, são poucas empresas, sim, que têm essa integração. E tem um detalhe que eu vou confidencializar com você aqui. As pessoas não entendem a gestão do negócio e querem implementar controles internos e compliance. Eu tenho uma dificuldade com isso, porque assim, eu vou falando sobre o processo de gestão para as pessoas entenderem a importância do controle interno, tá? Aí as pessoas falam, mas eu não consigo concatenar o que o senhor está falando de gestão com controle interno. Eu falo assim, como que você sabe que a gestão funciona sem controle interno? Como que você vai minimizar o impacto do seu negócio sem estabelecer regras de conduta? Né? Porque as políticas é estabelecer conduta. E como você faz gestão de risco sem os 2 itens anteriores? Eu queria entender. Porque as pessoas acham que é só implementar a política e funciona. Então, é o desenho, só o papel. Política é um papel. Né? Eu falo muito isso, até o meu consultor, às vezes, já aprendeu e fala para o cliente, fala assim, ó, nós criamos as políticas. Você tem que ler as políticas e praticar as políticas. É igual comprar uma Bíblia e botar na sua estante da sala. E abrir no Salmo 114 e achar que é coisa ruim quando entrar, vai ler o Salmo 114 e vai embora. Não, você precisa ler a Bíblia e praticar a Bíblia. A mesma coisa nos corporativos. Não basta criar um monte de regras. Eu preciso saber da existência e para que serve e praticar aquilo no dia a dia. Tá? Essa é a principal lição. Ter ferramentas, né, Marcos? Ter ferramentas. Sim, é que você falou agora. Como que eu sei que as pessoas estão praticando aquilo que eu escrevi? Como que você sabe que chegou lá na ponta? E é interessante, Lu, que eu já fiz trabalho em metalúrgica, revisando a instrução de trabalho. O pessoal da linha de frente da fábrica recebe a instrução, em 2, 3 dias ele está devolvendo para você com ela ajustada. O administrativo que está com ar-condicionado, café, água, banheirinho fácil, demora às vezes até 3 meses para responder o negócio. Então, aí eu te falo, assim, na minha visão, aquele plano estratégico já está falhando na questão de conscientização do tone of the top, que é o que todo mundo fala, né? Todos fazem, dentro de uma empresa, as pessoas seguiam pelo exemplo, né? Então, se a gente não ouve da alta administração a conscientização e o comprometimento dessas questões de riscos e controles,
É difícil também você expandir essa cultura, né? Uhum. E uma coisa que eu percebi muito, que durante a pandemia, teve muita empresa que trocou os profissionais de riscos e compliance, porque a hora que ele mais precisou dele ajudar no suporte do negócio, ele não sabia como o negócio funcionava. Uhum. Era uma pessoa totalmente à parte. Quando você falou que a gente precisa de um trabalho integrado para o negócio, saber o que o negócio precisa. Não é só pegar, escrever políticas e publica na intranet e faz um workshop com pão de queijo e suco. Pô, né? Sabe, tem que ser mais efetivo. Isso é pré-requisito, as linhas segunda e terceira, elas têm que entender o negócio para poder ajudar, né? Como é que eu posso fazer uma avaliação de risco de uma mineradora se eu não entendo de mineração? Eu tenho que entender o mínimo e tentar me tornar uma expert na indústria para eu poder trabalhar em conjunto com os donos das áreas, dos processos. Se eu trabalho no varejo, eu tenho que entender das operações de um varejo, da cadeia de valor, e vice-versa, né? E nossa missão como áreas segunda linha é disseminar esse conhecimento nas áreas de negócio em relação a riscos e controles, né, Marcos? Senão é o que você falou, a gente vai gerar informação Mas mesmo, né? Porque que não é útil, não é útil, né? Aí fica aquele questionamento: aonde controles internos, compliance e risco agrega valor ao meu negócio? E tem gente que não sabe responder. E eu falei isso outro dia para um presidente de um conselho que me chamou, mostra para mim onde esse troço, ele falou, onde esse troço agrega valor. Eu falei assim, então vou fazer o seguinte, ó, a partir de agora, se as pessoas quiserem vir trabalhar, vem, se não quiser, não vem. Se quiser trabalhar de casa, trabalha. Agora até que para o home office deve estar assim, né? Se quiser vir crachá, vem, se quiser não vir. Se quiser vir de chinelo, vem. Se quiser vir na segunda e vir na sexta. Ele, você tá doido? Eu falei assim, então, o senhor já tem um monte de coisa implementada aqui, e não consegue reconhecer que isso é controle interno, que isso é compliance. Agora o senhor quer que eu só vou mostrar para o senhor onde está o risco se não cumprir essas coisas. O homem regalou o olho para mim e falou assim, tá bom, já entendi. Né? Então, será que as regras que o senhor implementou estão sendo adequadas? Uhum. O senhor contrata funcionário pelas horas ou pelo trabalho que ele entrega? Porque tem gente que vai pegar 8 horas, vai fazer 2 trabalhos e não vai conseguir fazer um. Uhum. O homem olhava para minha cara assim, Luciano, falou assim, isso é perigoso, né, rapaz? Porque você entra na mente da gente. Eu falei assim, então, se o senhor não entender a importância disso, não adiantou nada. Se eles não acreditarem, fica bem difícil o trabalho dessas linhas, dessas segundas linhas, fica bem difícil o trabalho. Se a própria liderança não acredita, ela também não passa a mensagem, e aí então é um desafio muito grande. Mas, assim, eu acho que um ponto bom de partida é esse diagnóstico aí desse plano estratégico de 3 linhas, plano tático de 3 linhas, e o operacional é botar para funcionar tudo que a gente estava falando. Agora, realmente tem que estar testado, tem que estar validado, tem que estar aprovado. Olha, nós vamos atuar assim daqui para frente, a gente vai fazer um trabalho conjunto, a gente vai usar essa metodologia, essa aplicação, nós vamos ter que treinar todo mundo, o plano de trabalho anual dessas linhas vai ser esse e esse, porque assim, em geral, só existe aprovação por um comitê de auditoria do plano de trabalho de auditoria, né? Quem que aprova o plano de trabalho de riscos, plano de trabalho de compliance, em geral, fica no fórum da liderança dessa função, mas você não leva para uma diretoria ou para um comitê, olha, é o plano de trabalho integrado de todas as áreas. Por que não levar? Porque ali a gente já está falando de cobertura de risco. Quais dessas funções vai ajudar a companhia em determinadas naturezas de risco? Né? Eu sou muito a favor de existir esse plano, que ele seja validado em nível de diretoria, num conselho, num comitê, porque esse plano vai mostrar que, por exemplo, determinadas naturezas de riscos não estão sendo olhadas, porque se não é risco que vai olhar, se não é compliance que vai olhar, se não é segurança que vai olhar, ele tem um gap, e isso é muito importante.
E, Lu, vou dizer para você, assim, tem cliente meu que faz com que eu estabeleça um programa de trabalho do financeiro, do controle interno, do risco. O que eles têm que entregar a cada semestre para poder ser avaliado se os trabalhos estão sendo feitos a contento. Faz todo sentido. Sabe? Faz todo porque sentido. O que ele tem que fazer? Porque está lá a métrica, o que ele tem que fazer? Aí o cara colocou assim, ele até dezembro tem que fazer o orçamento, o orçado versus o real. Eu falei, não, até dezembro ele tem que entregar o orçado, o real vai ser o ano que vem. Ele vai ter, em março, fazer o primeiro real versus o orçado e novamente fazer uma nova projeção com base nos números. Aí ele, sério? Eu falei assim, sério, eu ainda tenho que me manter, né, porque cliente é cliente, né? Então, sério. Então, às vezes, até o próprio pessoal não tem noção de como fazer o estratégico. Não. Tá? E eu trago mais uma pimenta aqui. Uma outra coisa importante. Todas as empresas em geral, as que são auditadas, elas têm um relatório de controle interno. As que têm certificações ISO, quer seja qualquer natureza, segurança, meio ambiente, social, elas são auditadas, elas têm finds, né? Elas têm pontos identificados. Todas essas informações têm que ser compartilhadas com essas linhas de defesa, e elas têm que estar no mesmo arcabouço de informação, porque ela representa pode representar um risco. Então, não adianta, por exemplo, uma área, vou fazer uma auditoria da ISO 27, beleza? Aí tem os finds da ISO, que fica guardadinho dentro da gaveta e não compartilha com a área de segurança, por exemplo. Ou não compartilha com a área de risco, de controle interno. Então, tudo o que acontece na empresa, oriundo de análises que representam falhas ou riscos, eles têm que estar no arcabouço. E para que todas as áreas tenham essa visibilidade e que a própria diretoria possa ter essa visibilidade. Então, assim, se eu faço uma due diligência do M&A, que são identificados riscos e fragilidades de controle e que a operação se concretiza, esses riscos, eles têm que estar nesse arcabouço de riscos, né? E tem que ser monitorados. O que eu quero dizer, para todo lugar que você mexe nas companhias, quer seja uma avaliação independente ou a própria avaliação que as áreas fazem, vão ser identificados riscos, falhas de controles, e essas informações têm que trazer uma visão consolidada. Sim. Né? Você sabe que às vezes eu brinco com os meus alunos, né? Que vocês assistiram o filme O Sexto Sentido? Pessoal, sim. Quem não assistiu agora, desculpa, eu não vou mais causar spoiler, que o filme é velho pra caramba, mas... Eu vi esse filme, eu ia passar ontem, eu falei, não, recuso. Recuso, de novo não, né? Aí, tem uma cena que o menino para no pé da escada e fica olhando pra cima assim, aí o Bruce Willis vem pra ele e fala assim, o que foi? Eu vejo gente morta. Ele fala assim, com qual frequência? O tempo todo, né? Aí eu criei o compliance dos sentidos, né? Aí usando compliance dos sentidos, eu vejo porcarias. Eu falei assim, com qual frequência? O tempo todo. É perguntar alguma coisa para alguém, você descobre que alguém não está fazendo aquilo que está escrito. Porque não basta só escrever, você tem que incorporar o teu processo para que as pessoas entendam essa questão, né? Por isso que é importante a importância das linhas para o negócio, entender o que cada uma faz e como criar uma sinergia entre elas. Né? Porque às vezes tem lugar com muitas regras muito bem escritas, mas não são seguidas. Não são seguidas e não estão integradas, né? Esse para mim, o grande problema é essa falta de integração, porque isso confunde a área de negócio, a primeira linha. Cada um chega com uma abordagem, com um conceito diferente. Eles não são, o core business deles não é riscos e controles, são outras coisas, né? Então, é uma grande responsabilidade, eu adoro esse assunto, eu acho que tem muito a ser feito, eu acho que a gente também tem que contribuir muito com a nossa experiência. Daria até um livro, hein, professor? Dá para fazer bastante coisa. Um livro de 3 linhas. Olha, que beleza. Vamos pensar, vamos amadurecer essa ideia. Quem achar que isso tem que ser importante, coloca nos comentários aqui depois embaixo o que acha, tá? Para a gente poder fazer. Lu, eu falei para você que o tempo voa. Voou, né? Quando o assunto é bom. Então é o seguinte, para a gente poder finalizar,
eu queria a sua mensagem final para as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, se ela se desespera, se ela sai correndo, se ela desiste, muda de profissão, ou o que ela tem que fazer para que as 3 linhas sejam implementadas no negócio dela. Tá. Bom, se você é um líder da primeira linha, eu encorajo a ajudar a companhia nessa integração, né? E 3 pontos importantes: ter um trabalho colaborativo entre as áreas, uma linguagem comum e uma implementação conjunta, se você é da primeira linha. E tem um poder de decisão e influência na atuação. Se você é de segunda linha, você tem a oportunidade de criar esse plano e propor para a liderança e mostrar a importância de se executar essas atividades de integração. Mas não tem problema, mesmo que você seja segunda linha, faça isso, se você acredita nisso, né, Marcos? Sim. E a auditoria que é uma das áreas mais conhecidas e importantes em relação a 3 linhas, trabalhar em conjunto, sim, com a segunda linha, para mostrar a importância de integração dessas abordagens. No final do dia, todo mundo vai sair ganhando, todo mundo vai sair ganhando. Bom, gente, vocês viram, convidada não é fraca não, graças a Deus, só vem gente boa aqui, que eu falei assim, se eu não trouxer gente boa, a pessoa não vai me respeitar. Então, tenho amigos bons, assim funciona mais o processo. Gente, a nossa muita generosidade. Não, a nossa convidada hoje, Luciana Bassi, né, minha coordenadora da comissão. Né, eu quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Foi muito bom para quem quer entender um pouco do que está acontecendo. Dicas e insights, né? Para mudar o seu mindset, que agora eu estou assim, insight, mindset, agora eu estou aprendendo esses termos, estou ficando bom. Né? E as misses, né, BI. BI, essas coisas todas. Né? ESG, né, Marcos, que a gente Sim, tá bom? Exatamente. Então, olha, gente, essa foi a nossa dicas hoje sobre as 3 linhas do IA. Agradeço demais. Luciana, segura aí que a gente já vai falar. Mas, gente, ó, foi um negócio... Obrigada a todos. Eu agradeço demais. Lu, dá o seu tchau para todo mundo e que a gente vai se encontrar. O seu LinkedIn está aqui, ó. Quem quiser encontrar a Luciana no LinkedIn, tá bom? Eu que agradeço, professor, a oportunidade. E entra o meu momento YouTube. Se você gostou, dá o seu like, né? Ajuda a manter o canal. Agora nós já temos até, pela quantidade de inscritos, nós temos até uma comunidade disponível para o canal, né? Para a gente colocar comunicações com todo mundo. Eu agradeço a todos que têm acompanhado o trabalho, aos meus amigos que vêm aqui, né? Já recebi comentários assim, mas você tem uns amigos bons, né? Assim, amigo, quem tem amigo bom tá sempre bem, né, minha filha? Então, graças a Deus eu tenho. Eu acho que é importante também eles falarem o que eles querem ouvir mais, né, professor? Exatamente. Coloca isso. Coloca, indica o que você quer saber. Se você precisa de mais informações, estamos à disposição. Esse aqui é mais um Marcos Assi Convida, e hoje com Luciana Bassi. Gente, só agradecimento, só gratidão. Um beijo e espero encontrá-los em uma próxima oportunidade. Até mais. Abraços. Opa, mãozinha aqui, que aparece a mãozinha.